bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar mais um dia bem informados. Prepara o café e vamos juntos conferir os assuntos dessa quinta-feira no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã desse 21 de setembro. Confirmando as previsões do mercado, Copom corta a Selic em meio ponto percentual para 12,75%. O alerta agora é vermelho. Onda de calor vai piorar, superando os 40 graus a partir de amanhã, sexta-feira. Nos destaques internacionais, Irã endurece punição contra mulheres que não usam véu islâmico. E ainda, mais de 60 países assinam um tratado de proteção do alto mar. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente começa essa edição falando sobre as reuniões que Lula teve com o presidente dos Estados Unidos e também com o presidente da Ucrânia. O primeiro encontro dessa quarta-feira foi com o líder americano Joe Biden. Juntos, eles lançaram uma iniciativa global de defesa do trabalho digno, um pacto em favor dos motoristas de aplicativos. Vamos ver. A defesa dos direitos trabalhistas e da classe média é uma das grandes bandeiras de Biden, em particular visando as eleições de 2024, e de Lula, ex-metalúrgico e líder sindical. Os dois se reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU, o segundo encontro dos chefes de Estado desde a posse de Lula em janeiro. As duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão a defender os direitos humanos em todo o mundo. Isso inclui os direitos dos trabalhadores. E sinto-me honrado por lançarmos uma nova parceria para os direitos dos trabalhadores. E essa é uma combinação perfeita, porque eu venho do mundo do trabalho. Eu acho que o trabalho está muito precarizado, o salário está muito aviltado, cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e ganham menos. E essa sua ideia da gente apresentar uma proposta que começa a ser discutida e poderá ir até o G20 é muito importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos e eu acho que é importante para o mundo. A Iniciativa Global de Defesa do Trabalho Digno foi lançada em um momento de greves nos Estados Unidos e de ótima relação entre Brasil e China, grande rival de Washington. O governo americano tenta melhorar sua relação com Lula, com quem já enfrentou algumas divergências, consciente de que o Brasil olha cada vez mais para a China. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também esteve frente a frente com o líder ucraniano. Volodymyr Zelensky chamou a conversa de honesta e construtiva. Zelensky escreveu em uma rede social que ele e seu colega brasileiro tiveram uma discussão honesta e construtiva. No ano passado, Lula disse que Zelensky era tão responsável pela guerra quanto o presidente russo Vladimir Putin e também se recusou a se unir às nações ocidentais na imposição de sanções à Rússia, assim como no fornecimento de armas à Ucrânia. Lula tenta posicionar o Brasil como potencial mediador do conflito, junto com outros países, incluindo China, Índia e Indonésia. Na terça-feira, o presidente Lula pediu na Assembleia Geral da ONU diálogo para resolver o conflito na Ucrânia. E agora vamos falar sobre ela, a taxa Selic. O Banco Central baixou pela segunda vez seguida a taxa básica de juros da economia. A redução foi do tamanho que o mercado esperava, de meio ponto percentual. A Selic agora está em 12,75%. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu a taxa Selic para 12,75% ao ano. O anúncio foi feito no começo da noite desta quarta-feira. O corte de 0,5 ponto percentual já era esperado pelo mercado financeiro. O Copom considerou que houve uma evolução do processo de desinflação. O órgão reiterou que continuará a promover reduções na mesma intensidade nos próximos encontros. Esse foi o segundo corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto deste ano. De março de 2021 a agosto de 2022, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, em um ciclo de aperto monetário que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis. De agosto do ano passado a agosto deste ano, a taxa foi mantida em 13,75% ao ano. Quem também tomou decisão nessa super quarta foi o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. A taxa de juros foi mantida no intervalo de 5,25% a 5,5%. O Fed também justificou a inflação mais comportada para não mexer no atual percentual.
E mudando de assunto, membros de comunidades indígenas protestaram nesta quarta-feira para pressionar o Supremo Tribunal Federal a rejeitar a tese do marco temporal. O julgamento foi retomado ontem com mais um voto a favor da rejeição e hoje são esperados mais 4 votos. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas, enquanto centenas de membros das comunidades originárias participaram de um ato em Brasília. Até esta quarta, 4 ministros tinham votado pela rejeição da tese que limita o reconhecimento às terras que os indígenas ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Outros 2 magistrados votaram a favor da validação em um processo iniciado em agosto de 2021. Representantes das comunidades indígenas rejeitam o marco temporal e argumentam que muitos povos originários foram expulsos ao longo da história dos territórios que ocupavam, especialmente durante a ditadura militar. É de fundamental importância para que nós possa dizer ao STF que nós estamos aqui e que nós queremos sair daqui com uma vitória. E através do voto e derrubando o marco temporal, vai se corrigir um pouco do que foi o crime que o Estado cometeu nesses últimos 523 anos. A decisão da Corte é efetivamente sobre uma causa que envolve o território Ibarima-Laclano, em Santa Catarina, mas o veredito pode afetar muitas outras terras em disputa. A população indígena brasileira é de quase 1,7 milhão de pessoas, número equivalente a 0,83% dos 203 milhões de habitantes do país, de acordo com o último censo do IBGE. A Receita Federal vai realizar aquele leilão com celulares a partir de R$ 500 e também veículos com preço mais acessível do que no mercado. O repórter Leonardo Félix mostra pra gente como participar. Do total de 500 lotes disponíveis para o leilão, mais de 400 são exclusivamente de celulares. Entre eles é possível encontrar aparelhos com lance inicial em R$ 500, até um conjunto com 4 celulares da marca líder do mercado a partir de R$ 11 mil. Há também um lote com 3 automóveis com lance a partir de R$ 27 mil. É preciso ficar atento às descrições e imagens, porque há casos de veículos leiloados sem os bancos, por exemplo. O site da Receita Federal divulga os lotes, com detalhamento dos produtos que fazem parte e o valor mínimo para a compra. É preciso realizar o cadastro no ECAC, utilizando o certificado digital para participar do leilão. As mercadorias podem ser visitadas após agendamento. Para agendar a visita, é necessário ligar para os telefones das unidades da Receita envolvidas no leilão para verificar a disponibilidade. É importante lembrar que os lances são para os lotes, incluindo todos os itens que fazem parte dos grupos de produtos. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para ondas de calor em 9 estados. O aviso do órgão significa grande perigo por conta das altas temperaturas. O IMET aumentou o grau de alerta de calor para vermelho em regiões do centro e sudeste do país. O aviso foi ajustado para o máximo de atenção em parte de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Os alertas vermelhos são os mais graves e indicam o risco de grandes danos, acidentes e preparação para medidas de emergência. Com isso, o IMET só emite alertas vermelhos em acordo com a Defesa Civil Nacional. Outros estados aparecem com aviso de alerta laranja, que também merece certa atenção com a alta temperatura. O aviso foi para regiões da Bahia, Maranhão, Piauí, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Os novos alertas apontam ainda temperaturas com cerca de 5 graus acima da média, por período maior do que 5 dias. A previsão de calor intenso agora se estende até domingo. Em alguns estados, a previsão é que a temperatura chegue acima dos 40 graus. Os avisos meteorológicos são alertas de tempo, que incluem ondas de calor, aumento ou redução excepcionais nos volumes de chuva, vento, umidade do ar, entre outros. Haja sombra e água fresca. E veja a seguir, Irã endurece punição contra mulheres que não usam véu islâmico. E ainda, mais de 60 países assinam tratado para a proteção do alto mar. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa quinta-feira para você. Quando o assunto é ganhar dinheiro, o que não falta é golpe. E desde que surgiu a internet, as vítimas aumentam a todo instante. Dessa vez, são os animais silvestres, como macacos e até onças, que estão sendo vendidos em grupos de mensagens. Pois é, vamos com o Anderson Nascimento, que vai explicar melhor para a gente essa história. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente investiga grupos em redes sociais e feiras clandestinas que realizam tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro. Esse tipo de venda é crime, mas em um dos grupos de aplicativo de mensagem, intitulado Vende Tudo RJ, criminosos comercializam ilegalmente filhotes de macaco prego, onça parda e até araras. E os preços variam entre 5 a 16 mil reais. As ofertas de animais se misturam com vendas de caixas de som, TVs, drogas e até armas. O local de venda deste grupo acontece, em sua maioria, próximo ao Complexo do Alemão e na Penha, ambos na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, houve um aumento no número de ocorrências relacionadas ao tráfico de animais no estado do Rio por conta do período de reprodução de algumas espécies. Somente neste ano, foram cerca de 2.000 animais apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres. A pena para quem compra esses animais pode chegar a 1 ano de prisão com multa. E para os vendedores, a pena pode ser de até 6 anos de reclusão. E agora vamos de destaque internacional. O parlamento iraniano intensificou a pressão sobre as mulheres que se recusam a usar o véu na República Islâmica. O projeto de lei endurece penas que podem chegar até 10 anos de prisão. Após meses de discussões, os deputados aprovaram por 152 votos a favor, 34 contrários e 7 abstenções a implementação de um projeto de lei intitulado Apoio à Cultura da Castidade e do Véu. A nova lei prevê penalidades financeiras pelo que foi chamado de promover a nudez ou zombar do hijab na mídia e nas redes sociais. Se funcionárias de uma empresa não usarem o véu, os empresários podem receber multas e estarão proibidos de sair do país. As penas podem chegar até 10 anos de prisão para aquelas que não usarem o véu ou usarem roupas consideradas inadequadas. O texto foi aprovado 4 dias depois do primeiro aniversário da morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, detida pela polícia por supostamente violar o rigoroso código de vestimenta para as mulheres. A morte da jovem desencadeou um amplo movimento de protestos no país e relançou o debate sobre um dos pilares ideológicos da República Islâmica desde 1979. Em uma cidade venezuelana, extrair ouro do solo começa como uma brincadeira de criança, mas logo se torna um trabalho em tempo integral. Ativistas de direitos humanos denunciam a exploração perigosa. Ativistas de direitos humanos denunciam a exploração do trabalho infantil na cidade venezuelana de El Callao. Crianças começam a extrair ouro do solo como uma brincadeira, mas logo o jogo se torna uma questão de sobrevivência. Se lo doy a mi mamá. Para que compre comida, a vezes me compro algo yo, le compro algo a mis hermanos. Eu dou ouro para minha mãe comprar comida. Às vezes compro alguma coisa para mim ou compro alguma coisa para os meus irmãos. Trabalhar na mineração me assusta quando as montanhas desmoronam, quando está chovendo e o rio sobe e me assusta também. Quando há briga, quando as pessoas estão lutando. Quando há pelea, quando estão peleando a gente. Em meio à lama, dezenas de crianças utilizam bandejas de madeira em busca de pepitas de ouro que se aderem ao mercúrio, substância tóxica para a saúde. Pelo tamanho, os meninos conseguem entrar nos buracos sem camisa para buscar o metal precioso. A maioria das crianças afirma que seu sonho é se tornar um mineiro. Como é que se chama? Me dá medo de que não estudem. Tenho medo de que eles não estudem, que não vão para a escola porque não vão conseguir uma carreira se tiverem muito amor pela mina e não voltarem para a escola, para os deveres de casa. Não le vuelven a agarrar amor na escola, a las tareas. Ativistas e ambientalistas denunciam um ecocídio pela exploração mineira no sul da Venezuela, além da presença de traficantes de drogas, guerrilheiros e paramilitares. 67 países assinaram nesta quarta-feira o Tratado de Proteção do Alto Mar. O objetivo é salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Esse pacto tem o objetivo de salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e França estão entre os signatários.
Após negociações árduas, o texto foi adotado formalmente por consenso em 19 de junho, apesar do distanciamento da Rússia do tratado. O alto mar começa onde acabam as zonas econômicas exclusivas dos países, que vão no máximo a 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros das costas, e não pertence a nenhum país. Apesar de representar quase metade do planeta e mais de 60% dos oceanos, durante muito tempo o alto mar foi ignorado na batalha ambiental, ao contrário das zonas costeiras e de algumas espécies emblemáticas. A principal ferramenta do novo tratado é a criação de zonas marinhas protegidas nas águas internacionais. A Sociedade Bíblica do Brasil, que está completando 75 anos, realizou em Barueri, na Grande São Paulo, a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Vamos juntos conferir na reportagem do Leonardo Félix. O Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve início em 2005 e, ao longo dos anos, se consolidou como a principal plataforma para reflexão e estudos das Sagradas Escrituras no país. Juan Martínez, gerente de comunicação da SBB, falou sobre o ciclo de palestras. O Fórum de Ciências Bíblicas, deste ano em diante, passa a ser um Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, né? É um marco nos 75 anos da Sociedade Bíblica. Constantemente vamos trazer palestrantes internacionais, especialistas em diversos campos da Bíblia para palestrar e trazer esse conhecimento para os cristãos do Brasil. Martínez também destacou a atuação da entidade durante seus 75 anos de existência. A Sociedade Bíblica foi fundada em 1948 com um lema muito específico: dar a Bíblia à pátria. E hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, por dizer assim, é um fator que agrega os cristãos. Então a gente tem pessoal da Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, adventistas, todos os cristãos, também os irmãos católicos que fazem parte. A gente publica a Bíblia, a gente distribui a Bíblia, a gente tem trabalhos também com dependentes químicos, temos com cegos, com surdos, com crianças de 6 a 14 anos, com idosos. Tudo isso chamamos para trabalho, projetos bíblicos de impacto social, nos quais as pessoas recebem assistência espiritual e também assistência física, seja por um atendimento psicológico, por dar uma cesta básica. Os debates deste ano colocaram em pauta o papel pacificador da Bíblia na vida das pessoas, das famílias, da igreja e do mundo. O evento discute há quase 2 décadas a importância da Bíblia para a sociedade no século XXI. A 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve como tema A Bíblia dá a Paz. O encontro aconteceu de maneira presencial e online, com a participação de especialistas do Brasil e do exterior. A conferência foi realizada no Centro de Eventos de Barueri, onde fica o Museu da Bíblia, outra iniciativa da SBB. O espaço é mantido por meio de uma parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Prefeitura de Barueri. A exposição tem 10 áreas temáticas que mostram, por exemplo, as principais formas de escrita da Bíblia ao longo da história e as diferentes traduções dos textos sagrados. Entre os destaques do acervo estão a Vulgata, uma versão em latim de 1583. A prensa de Gutenberg, equipamento fundamental para a divulgação em larga escala da Bíblia, o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa. Além de uma versão King James, em inglês, que contém toda a Sagrada Escritura em apenas uma página. O museu também traz a Bíblia em diferentes mídias, versões inclusivas em braille e traduções nas línguas originárias do Brasil. Leandro Bernardes, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, comentou a importância do trabalho da SBB e da propagação da Bíblia no país. A Sociedade Bíblica tem sido pioneira, tanto em divulgar a Bíblia Sagrada, não só no Brasil, mas em todas as áreas, em todos os países, porque ela manda também material. A Bíblia Sagrada são exemplares distribuídos para vários países e no Brasil são hotéis, são eventos
em que a Bíblia Sagrada é levada. Hoje as mídias sociais têm os aplicativos, mas a sociedade bíblica também está inserida nesse cenário de modernidade. Bernardes ressaltou os desafios que os cristãos enfrentam na sociedade atual para defender os valores contidos na Sagrada Escritura. A grande luta hoje que nós temos é em relação ao que está sendo ensinado pelo mundo afora. Não é só no Brasil. Muitos defendem que é só no Brasil, tem algumas linhas e algumas defesas contrárias à Bíblia Sagrada, mas nós temos que defender aquilo que a Bíblia defende. Nós somos contra o aborto. Nós não estamos defendendo um conceito nosso, nós defendemos o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que é a palavra de Deus, por quê? Porque é ela que produz fé. Se nós não podemos excluir a palavra de Deus, se excluirmos a palavra de Deus, excluímos a fé. Como é que a pessoa vai ter fé se ela não tem a palavra de Deus? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Até já!